Oi gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo. Já sabe gajos, novo no canal, inscreva-se, deixe o gosto. E hoje estamos com um convidado muito especial, juiz de TCG, o Bota. Salve Bota. Opa Miguel, boa tarde todo mundo do canal aí. Pronto gajos, é assim, já sabem, inscrevam-se no canal do Bota para ficarem informados. Juiz de TCG faz vídeos muito bons, vídeos de ruling, para você aprender mais sobre o jogo. Com certeza eu vou deixar aqui o canal do Bota na descrição. Se você já não for inscrito, vá lá dar uma olhada, porque tem conteúdo muito bom se você quiser eventualmente evoluir no jogo. Se você não quiser, pronto, não venha jogar mais. Então guys, pronto, e o vídeo de hoje é muito especial aqui com o Bota. Como ele é juiz de TCG, tive algumas perguntas que muita gente me tem feito nas lives e eu deixei para este vídeo. E também vamos tentar falar um pouco sobre mais regras dentro do jogo de Yu-Gi-Oh! Para você amplificar aí o seu nível de jogo antes da QC Cup. E o que é que vamos tentar falar hoje vai ser sobre a velocidade das cartas, damage step, por aí fora. Para vocês terem mais um entendimento superior aqui com o Bota, que é juiz e ele sabe explicar muito bem aqui isto. Então Bota. Exato. Pronto, vamos lá. Primeira dúvida que os gajos têm aqui, Bota, normalmente. Pronto Bota, primeira dúvida que o pessoal costuma ter aqui é a Fortaleza contra o Gear Town, contra o Xian. O Xian, quando nega o Gear Town, que é a cidade mecânica, acho eu, se traz o reator do deck, certo? Pronto. Isso. E quando ele nega a Fortaleza não ativa, não dá para trazer reator. O porquê disso, Bota? Explica aí. Certo. Isso a gente consegue identificar, e quando eu estiver olhando pra cá, porque eu tô olhando pras cartas também, então não estranha, mas isso a gente consegue identificar conforme a gente lê as cartas. Aqui lendo a Vila Mecânica, ela diz que os dois duelistas podem invocar, não sei o que, quando este card for destruído e enviado por cemitério, você vai trazer um monstro do seu deck. E quando nós lemos aqui a Fortaleza, no finalzinho do efeito, diz que se este card for destruído na zona de magias e armadilhas, você pode trazer o monstro. Então, na prática, qual é a diferença? O Xian, ele nega a ativação de uma carta mágica ou armadilha. Quando você nega uma ativação de uma carta mágica, no caso, que é uma carta que vem da sua mão, você põe no campo e fala ativo, quando o Xian nega ou qualquer outra coisa nega a ativação, na prática o jogo entende que essa carta ainda não esteve no campo, ela foi negada, então ela não passou por lá. Aplicando ao nosso caso aqui, como a Fortaleza especifica que ela precisa ser destruída na zona de Spell e Trap, como ela não esteve lá, por isso foi negada, nem chega a fazer seu efeito. Já a Fortaleza, por não especificar, até se você usar um efeito aí para destruir ela na sua mão, ela vai conseguir trazer o monstro diretamente do deck. Pronto, então resumindo, Bota, a razão para que Fortaleza não dá para chamar o reator no deck é porque ela precisa de estar na zona de magia e armadilhas antes de ser destruída, e o Xian não deixa isso acontecer porque ela nunca chega a estar na zona magia e armadilha, certo? Perfeito, perfeito. Pronto, agora vamos ver aqui mais cartas, Bota. Vou aqui separar mais umas cartas para ti. Agora, para explicar aí, a maior parte do pessoal já deve saber, mas eu quero falar sobre a velocidade das cartas aqui um bocadinho. Certo. Porque é que, vou separar aqui o Solomon Scolding, sabes qual é? O Solene, vou separar. O aviso solene. Sim, vou separar aviso aqui. Não, é outra carta. Pronto, vamos separar aqui só para ver aqui com o Xian, só para explicar. Eu sei que isto é básico, mas muita gente pode não saber. Pronto. É importante. Pronto, o Solomon Scolding é uma counter trap, certo? Porque é que o Xian não pode negar o Solomon Scolding? Por exemplo, se eu chamar o Xian em Special Summon, ou se eu chamar outro monstro qualquer para campo e tu usas Solomon Scolding em mim, o Xian não vai poder negar o Solomon Scolding. Porquê? Sim, vamos lá. Pra gente chegar na resposta especificamente dessa pergunta, nós vamos ter que falar de um pouquinho de algumas coisas antes disso, que é a velocidade das cartas em Yu-Gi-Oh!, dos efeitos na realidade. Nós temos 3 tipos de velocidades de efeitos. E aliás, você só pode responder a um efeito que tenha determinada velocidade, então vou usar como exemplo uma velocidade 2. Você só pode responder um efeito de velocidade 2 com um outro efeito que seja velocidade 2 ou superior. Então, nesse caso, velocidade 2 ou velocidade 3. E que carta queres que eu separe para dar o exemplo da velocidade 2?
Exato, vamos passar por todas elas para você conseguir identificar a velocidade de um efeito. Nesse caso não tem assim uma informação na carta que indica isso, tem que decorar um pouquinho, entender quais cartas permanecem, qual tipo de efeito permanece a qual tipo de velocidade. Então, começando pela velocidade 1, nós temos basicamente o que você pode fazer na sua fase principal 1, no caso aqui do Duel Link, seria a velocidade principal, fase principal 1 ou 2. No Duel Link só tem a fase principal 1. Então, vai ser uma carta mágica, simples, como aqui, por exemplo, um Die Inesperado, que você ativa, ele traz o monstro do deck. Eu pus aqui o Galaxy Cyclone como exemplo. Exato, mesma coisa aí. É uma coisa que você vai fazer na sua fase principal 1. Nós temos um efeito, por exemplo, de talvez um breaker, o efeito de tirar o contador e destruir uma carta. Você só pode fazer na sua fase principal. E alguns efeitos aí que são efeitos trigger, que ativam quando algo acontece, enfim, que você não tem muito controle sobre isso. Essa é a velocidade 1. A velocidade 2 são efeitos que você consegue ativar quando você bem entender, desde que ele cumpra alguma coisa. Por então, exemplo, só aqui uma questão, Bota, Então, velocidade 1, que é a primeira velocidade que o Bota está aqui a exemplificar, seria magias normais, não é? Magias normais, que é as magias que não têm nada. Seria efeitos de monstro que não sejam efeitos rápidos, não é? Efeitos de monstro que não sejam efeitos rápidos. E armadilhas normais seria considerado velocidade 1 ou velocidade 2? É velocidade 2, já que você pode ativar no turno do seu oponente ou não necessariamente na sua fase principal. E aí é justamente onde nós vamos entrar na velocidade 2, que são as cartas armadilhas. É o exemplo mais simples, né, de velocidade 2. Basicamente assim, a regrinha para você identificar uma velocidade 2 é: você pode fazer quando você quiser. E algumas vão ter algumas restrições. Por exemplo, a armadilha, ela tem que estar lá virada para baixo e ela já tem que ter passado um turno virado para baixo. O mesmo vai servir para uma magia rápida. Uma magia rápida, na prática, ela funciona tanto como uma magia normal como uma armadilha quando cumprir a regra certa. Então, armadilha, magia rápida e efeitos rápidos. Deixa eu pensar um monstro que tem um efeito rápido, o Xien. O Xien, você aí, quando cumprir a situação dele, que é seu oponente ativar uma carta mágica ou armadilha, quando você quiser, quando for conveniente para você, você pode ativar esse efeito. Então, velocidade 2 são os efeitos rápidos. O Skullmaster, carta mágica rápida. Também. E o Amo Caveira é velocidade 2, certo? Exato, ele é um efeito rápido, que é quando um efeito ou card for ativado no cemitério, você responde com ele, e aí ele funciona como um efeito rápido, exatamente. Ok, então resumindo aqui, para quem não percebeu, velocidade 1 será cartas normais com efeitos normais que dá para ativar no seu main phase 1, e magias normais, e magia contínua será... Contínua também vai entrar como uma velocidade 1 na realidade. Você, a ativação da sua carta, como você só pode fazer na fase principal, vai entrar com uma velocidade 1. Só que aí é um pouco complexo, porque às vezes uma spell contínua, pode ter efeito ela rápido. É velocidade 1, mas ela tem um efeito rápido, né? Que aí você faz a hora que você quiser. Aí é considerado o quê? Magia é velocidade 1 ou velocidade 2? Velocidade 2, certo? Se tiver efeito rápido. Esse efeito é velocidade 2, mas a ativação da carta é velocidade 1. Então é complexo. Ok, pronto. Então aqui, como velocidade 2, eu dei aqui alguns exemplos. Tenho o Shrink, que é diminuir a magia rápida, sabes qual é? Já se usou muito em gladiadores no TCG. Exato. Buraco Armadilha e Skullmaster e o Xien foram exemplos de velocidade 2. Perfeito. Então velocidade 2 basicamente dá para ativar contra a velocidade de cartas de velocidade 1, mas velocidade 1 não dá para ativar contra cartas de velocidade 2, certo? Exato. Até porque é isso, por exemplo, um exemplo simples é usar aí um efeito de um Xien dentro da Battle Phase. Não tem como você ativar uma carta mágica que não seja uma magia rápida dentro da Battle Phase. Então, simples assim você não vai poder responder nesse caso. Ou seja, por exemplo, não dá para ativar um Galaxy Cyclone na Battle Phase, por exemplo, certo? Em resposta, exato. Você só vai poder responder uma velocidade com uma velocidade igual àquela ou superior. Então, por exemplo, eu posso, dentro da Battle Phase, ativar o Cosmic Cyclone, o Ciclone Cósmico,
e em resposta o Xian negar essa ativação. Ok, já percebi. Então o Xian pode negar porque é velocidade 1 ou velocidade 2 é o que Xian pode negar, certo? Exato. Pronto, E aí a gente chega na resposta da pergunta inicial. Vou voltar bastante. Ok. Então assim a gente chega na resposta da pergunta inicial. Por que o Xian não pode negar a Solen, que é uma armadilha de resposta, uma counter trap? Porque as counter traps entram como velocidade 3. Aliás, são os únicos efeitos que são de velocidade 3. Como a gente tem a nossa regrinha, que você só pode responder com um efeito igual, de velocidade igual ou superior, esse é o caso. E é por isso que as cartas armadilhas de resposta são tão poderosas. Ainda mais no Duel Links, que a quantidade de cartas é limitadas, nós temos poucas counter traps e elas são praticamente unânimes. Ok. Então pronto, resumindo e concluindo, o que é que seria aqui velocidade 3? Só seria as counter traps, armadilhas de resposta? São as únicas que são velocidade 3 que mais nada pode lhes responder a não ser elas próprias? Exato, que é a Solen ou o Suborno Obscura, que é o... como é que chama? Dark Bribe. Dark Bribe, exatamente. Pronto, mas eu estava aqui a dar um exemplo da 7 Tools of Bandit, sabes? As 7 facas do bandido. Aquela armadilha que pagas 1000 de vida e negas uma armadilha em campo. É uma armadilha de resposta, sabes qual é? Isso, perfeito. Pronto, então por exemplo, a única maneira de negar o Solomon será com, por exemplo, outra armadilha de resposta, exemplo 7 Tools of Bandit ou mesmo Dark Bribe. Não sei se tenho aqui para mostrar. Exatamente. Ou mesmo Dark Bribe. Mas agora chega outra pergunta aqui, Bota. Chega outra pergunta aqui. Porque é que... Então agora temos velocidade 1, que são magias normais, por exemplo, Gear Town, magia normal. Velocidade 2, por exemplo, Esfera Kuribo, velocidade 2, dá para ativar no turno do oponente, etc. A pergunta que temos, então, se temos cartas de velocidade 1, magias normais, monstros normais, coisas que só dá para ativar na sua main phase 1, na sua fase principal 1. Depois temos magias rápidas, velocidade 2, armadilhas, velocidade 2. E depois, velocidade 3, temos Solomons e temos magias de resposta, certo? Só há magias de resposta como velocidade 3, Bota. Isso, só armadilhas de resposta, apenas elas. Ok, então agora chegamos noutra pergunta aqui, Bota. Então, aqui, o Shrink. Porque é que, fase de batalha agora, porque é que o Shrink, ou mesmo parede espelhada, Mirror Wall, porque é que parede espelhada, sendo que são velocidade 2, supostamente, são cartas velocidade 2, porque é que outras cartas velocidade 2 não os podem negar? Exemplo, deixem-me pensar aqui noutra carta de velocidade 2, pode ser Anubis, por exemplo. Anubis, Tufão de Anubis. Pronto, porque é que Tufão de Anubis é uma carta velocidade 2? Tanto que e parede de espelho também é velocidade 2. Porque é que quando eu ataco, o oponente se pode ativar parede de espelho na fase de dano e eu não posso ativar Curse of Anubis se são a mesma velocidade? Porque é que eu não posso responder? Porquê? Regras específicas. Nesse momento do jogo, nesse momento da batalha, você só pode ativar cards de velocidade 3, sim, ou cards que mudam ataque e defesa de monstros, ou cards que negam ativações de efeitos. Ou seja, por exemplo, uma carta que nega um efeito, nesse caso você não pode, tem que negar especificamente a ativação de um efeito. Então é por isso que acontece esse caso de eu poder fazer a parede espelhada na fase de dano e você não poder responder com um Ciclone Cósmico, por exemplo, porque o Ciclone Cósmico não respeita nenhuma dessas 3 regrinhas, então você não pode ativar ali. E esses são os macetes que diferenciam cada jogador. Saber exatamente a hora de ativar seus cards e tentar ler que hora seu oponente pode tentar ativar os cards deles faz você tomar a melhor decisão e consequentemente ganhar os jogos. Então pronto, então é assim, estas magias de velocidade 2, porque é que elas podem ativar no damage step e outras magias como o cósmico não pode ativar no damage step, ou seja, etapa de dano? Porque é que só estas cartas e qual é a condição que elas precisam de ter para poder ser ativadas na etapa de dano?
É isso, pra você ativar uma carta na etapa de dano, tem que respeitar uma das 3 regrinhas. Ou ela seja velocidade 3, e aí qualquer velocidade 3 você vai poder fazer. 3 será, ou ela altere, ou ela altere ataque e defesa de um monstro, como por exemplo aí a parede espelhada ou um cálice proibido, que são velocidade 2, mas respeitam essa regra de alterar ataque e defesa. Ou ela tem que negar a ativação de um card. Ou ela tem que negar a ativação de um efeito, diferente de negar um efeito. Ou seja, ela tem que negar a ativação do efeito. Ou seja, Xian funciona, não é? Exatamente, você pode negar. E temos algum card que não nega a ativação, que só nega o efeito? O atuador de armadilha, o Trapstun. Trapstun, pronto. Trapstun nega efeito, não nega ativação. Ou seja, não tenho nenhum Trapstun. Pronto. O Trapstun, aquela armadilha, nega os efeitos das armadilhas, mas não nega a ativação. Por isso não dá para usar no Damage Step. Mas se negasse a ativação de uma carta, já dava para usar no Damage Step, certo? Exato. Ok, perfeito. Então, por exemplo... já sei, tenho aqui o exemplo perfeito. Bota. Schoolmaster. Schoolmaster, Amo Caveira. Perfeito. Não dá para usar, e essa pergunta que toda a gente faz, porque é que Amo Caveira não dá para usar no Damage Step, ou seja, se o reator atacar e destrói o seu próprio Gear Town, não dá para dar chain de Schoolmaster. Porquê? Porque ele não nega a ativação, ele nega efeito, certo, Bota? Se ele negasse a ativação, ele poderia se calhar negar cartas no Damage Step, certo? Exatamente. Ou por exemplo o Fuma. Se o Fuma morrer por batalha, você não pode dar Schoolmaster na Damage Step e negar o Fuma. Pois não. Não podes negar, porquê? Porque ele não nega a ativação, ele nega o efeito, certo? Perfeito. Exatamente. Ok, pronto. E agora eu acho que já estão quase todas as perguntas respondidas. Deixa-me agora só em modificar. Porque é que eu sei que a maior parte das pessoas tem isto, mas isto aqui é só para toda a gente que vir este vídeo sair daqui bem explicado. Porque é que parede da descorrupção, se mudar ataque, não dá para usar na Damage Step, só na declaração de ataque. Porquê? Caso e a maior parte dos problemas em Yu-Gi-Oh! Você resolve nesse tipo de situação. Lendo a carta, às vezes a resposta está um pouquinho mais escondida, mas no caso da parede da disrupção, diz que quando um oponente declarar o ataque, você pode ativar essa carta. Então, algumas cartas têm que acontecer exatamente quando algo acontecer, quando o trigger dela acontecer. E é por isso que a parede da disrupção você não vai poder fazer na Damage Step, porque na Damage Step o oponente já declarou ataque, várias coisas já aconteceram a partir de lá. Ok, então como o Bota está a dizer aqui, isto aqui, apesar de modificar ataque, não dá para usar na Damage Step. Porquê? Porque tem a ativação dela, será quando o oponente declarar ataque é que dá para ativar a armadilha, certo, Bota? Perfeito, exatamente. Pronto, e depois aqui a última carta que eu também eu acho que a maior parte já deve saber, mas é só para o Bota explicar aqui, será Mago Silencioso. O Mago Silencioso, ao contrário do Xian, quando nega Gear Town, ou seja, cidade mecânica, o Silent Magician, quando nega Gear Town, o Gear Town não ativará efeito, e quando o Xian nega Gear Town, o Gear Town ativa efeito. O porquê disso, Bota? Exato, é que quando a gente compara o Mago Silencioso e o Xian especifica: negue a ativação e destrua essa carta. O Mago Silencioso, ele apenas nega a ativação, então a carta é enviada ao cemitério, e nesse caso, enviar ao cemitério é diferente de destruir e consequentemente enviar para o cemitério. Espero que gostaram muito deste vídeo, partilhem aí, ide no canal do Bota. Este vídeo eu pessoalmente adorei, acho que ficou muito bom. Por isso, se vocês gostarem, e de lá dar a força ao Bota, e nós, se vocês gostarem muito deste vídeo e forem se inscrever lá no canal do Bota, mandarem mensagem ao Bota, e se também deixarem o gosto neste vídeo, nós voltaremos a fazer mais vídeos para vos explicar aqui, para vos ajudar e você sair daqui a entender muito mais sobre Yu-Gi-Oh! Muito prazer, obrigado, Bota, foi um prazer, adorei este vídeo, adorei. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado a galera que me recebeu no canal aí. Vou deixar um convite para você dar uma olhada na playlist no meu canal, que chama Seja Pro, onde eu abordo esse tipo de assunto também, e as duas séries aqui, lá no meu canal e no canal
lá no meu canal e no canal do Miguel vão se complementar, e eu tenho certeza que isso vai fazer bastante diferença nos seus jogos. Pronto, guys. Por isso mesmo, estão a ver lá no canal do Bota, já tem lá uma playlist a dizer Seja Pro, e de lá ver. Isso ajuda muito, guys. Um juiz de TCG sabe decks, sabe mais sobre ruling, e um problema que tem muito grave no Yu-Gi-Oh! Que eu não gosto muito no Duel Links é que é um jogo automático, ou seja, eu acho que é um jogo que te deixa mais preguiçoso, não precisas de pensar tanto, as cartas jogam sozinhas, pedem para ativar sozinhas, e isso deixa-te um bocado adormecido. Enquanto que se vocês continuarem a ver estes vídeos, vocês vão saber mais sobre regras e muitas vezes poderão ganhar o jogo, porque sabem mais sobre regras, como fazer miss time no oponente, sabem como funciona o damage step, como funciona a velocidade das cartas. Vocês irão ter uma vantagem muito grande para torneios. Muito obrigado, Bota. Perfeito. Foi um prazer, mano. Foi um prazer. Grande abraço. E tamo junto. Um abraço. E lá ao canal do Bota. Fomos, guys.